Muito bom, meus irmãos. Muito bom ter a presença de todos vocês, hoje em especial com a presença da Selene. A gente fica muito feliz de ter a Selene conosco. Sabemos das lutas, né, Selene, que você tem atravessado, mas temos orado para que Deus continue te abençoando. E vamos então dar início à nossa escola bíblica dominical de hoje. E hoje nós estaremos desenvolvendo o estudo do capítulo 11, o capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Que tem como título O Servo é recebido em triunfo pelos desamparados. Vamos fazer a leitura da palavra. Eu vou pedir antes de nós começarmos o estudo do capítulo de Marcos, tem algumas considerações que eu quero trazer para vocês, para que os irmãos compreendam qual é o contexto que se encontra a partir do capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Né? É importante a gente ler a Bíblia e compreender o que está acontecendo, quais são os pormenores, quais são os detalhes que estão envolvidos dentro da leitura que nós estamos fazendo. Então, a partir do capítulo 11 de Marcos, acontece uma coisa bem interessante. É que o capítulo 11 de Marcos, ele narra a última semana de Jesus aqui na Terra. Até o capítulo 10, Marcos ele traz um pano de fundo geral de toda a história de Jesus, né? E traz assim, de maneira muito sintética, né, algumas coisas que aconteceram. Lembrando que o público-alvo de Marcos é os romanos, né, a igreja gentílica romana. Então, é um evangelho básico, é um evangelho prático, é um evangelho direto. Mas o que chama a atenção é que Marcos tem 16 capítulos. E a partir do capítulo de número 11, nós já entramos nos últimos 7 dias da vida de Jesus aqui na Terra, antes da crucificação. Olha que coisa interessante. Né? Então, essa é a última semana de Jesus aqui entre os seus discípulos, e aí a gente começa a discorrer sobre isso. Então, Jesus deixa Jericó e segue para Jerusalém para ser aclamado e depois ser crucificado. Então, Jesus já sabia que seu ministério estava se finalizando, e o Evangelho de Marcos ele vem com essa conotação. Ele traz, a partir do capítulo 11, esse direcionamento de que Jesus já se direcionava para a sua última semana de vida. Então, durante a sua última semana, ele ficou em Betânia, que era uma tribo ali próxima, né? Era um povoado ali próximo de Jerusalém. Ficava nas proximidades dos montes do Monte das Oliveiras. Então, nessa última semana, Jesus ficava entre Betânia e Jerusalém, Jerusalém e Betânia. Então, ele ia e vinha, né, no mesmo dia, porque era um trajeto curto, era um trajeto próximo ali de Jerusalém, mas ele não estava situado exatamente em Jerusalém, ele ia e voltava, fazia o que tinha de fazer e então retornava para Betânia, que era o local onde ele de fato se estabeleceu naquela última semana. Então nós vamos agora ler do capítulo 11, do 1 ao 11. Eu vou pedir que o Gabriel, você pode ler para a gente, Gabriel, do 1 ao 5? E depois a Isabel, você consegue ler do 6 em diante, Isabel, para a gente? Antes de vocês lerem, irmãos, eu quero dizer o seguinte: eu entendo que escola bíblica dominical é momento para a gente esclarecer dúvida. E eu não gosto da EBD quando ela fica falada só pelo professor, só o professor falando, aquela aula interminável. Eu gosto muito quando há assim, interação, né? Quando você compartilha a sua experiência, quando você tira a sua dúvida. Então, façam isso hoje, a gente vai ter alguns momentos de perguntas. Eu quero que você possa desenvolver e falar aquilo que está no teu coração, tirar dúvida, esclarecer aquilo que você não está entendendo, para a gente poder desenvolver uma aula mais dinâmica, tá bom? E para isso eu preciso contar com a participação de vocês. Vamos lá, Gabriel? Vamos lá. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betefage e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povo que está diante de vocês, logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram:
o que vocês estão fazendo? Desamarrando esse jumentinho? É daí para continuar. Isabel. Eu vou ler na minha Bíblia porque não está bem nítido aí, viu, pastor? Tá bom, fica à vontade. Eles, porém, disseram-lhes, como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Olha que interessante. Aqui no versículo 11 está dizendo que Jesus foi até Jerusalém, né? Aconteceu no trajeto essa recepção maravilhosa, a gente vai tratar sobre isso, mas aqui aquilo que eu mencionei para vocês, já era tarde, ele entrou no templo, viu tudo que estava acontecendo no templo, mas já era tarde, ele não fez nada. A gente vai ver que lá adiante ele vai fazer algumas coisas. Então ele retorna com seus 12 discípulos para Betânia, para a aldeia de Betânia, né? Então vamos lá. O que a gente pode aprender com toda essa situação? Primeira coisa, Jesus chega e entra triunfalmente em Jerusalém, né? Aqui, esse primeiro texto está narrando a chegada do Senhor Jesus e a sua recepção por parte daquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém. Dentre eles, muitos que estavam vindo de vários povos, né, de várias regiões para a festa da Páscoa que se aproximava. E Jesus chega, né, ali montado num jumentinho, conforme nós lemos. Então, olha só, a primeira coisa que a gente enxerga aqui no versículo número 2, que eu quero chamar a tua atenção, é que Jesus orienta os seus discípulos sobre como ir até a aldeia adiante para buscar ali um jumentinho. Olha só, vá até a aldeia de Betfage, busca ali um jumentinho e traz para mim, né? Então, o que acontece no versículo 3? Diz assim, quando eles chegaram, entendeu? O jumentinho estava exatamente onde Jesus havia mencionado que ele estaria. E aí eles pegaram o jumentinho, soltaram o jumentinho, e alguém perguntou, por que vocês estão fazendo isso? Falou, olha, o Senhor mandou que a gente buscasse. E aí autorizaram que aquele jumentinho voltasse, né? E aí surge uma dúvida inclusive interessante, porque a gente não sabe, a Bíblia não diz se Jesus ele teve ali uma presciência de onde estaria aquele jumentinho, ou se Jesus havia tratado com o dono do jumentinho, ou alugado, não sei, acredito que é alugado não, que a Bíblia não menciona, ou pedido autorização para utilizar aquele jumentinho. O fato é que o jumentinho estava lá. Alguns compreendem que Jesus sabia que o jumentinho estava ali pela sua presciência, pela revelação do Espírito Santo, que era algo muito comum na vida dele. Nós temos alguns exemplos, por exemplo, Jesus falou com Pedro, vai lá, Pedro, joga o teu anzol na água, pega o peixe, abre o peixe, vai tirar da boca do peixe uma moedinha, depois vem e paga o teu imposto e o meu imposto. Lembra daquela situação? Aquilo ali foi algo revelado do Espírito Santo de Deus ao próprio Senhor Jesus. Porque a gente não pode se esquecer, irmãos, de que Jesus, quando veio ao mundo, ele, segundo o que diz Filipenses 2, ele esvaziou-se de si mesmo. Né? A teologia chama isso de kenosis, é o esvaziamento do Deus para se tornar carne. É algo tão grande que não podia caber num corpo humano, o poder de Deus. Então Jesus se esvaziou, mas nós encontramos algumas características, alguns atributos do Senhor Jesus que o ligam ao Pai, que o ligam ao Espírito Santo, alguns atributos divinos. E nessa situação a gente fica em dúvida, porque a Bíblia não trata claramente se foi algo revelado da parte do Espírito Santo de Deus a Jesus, ou se Jesus já havia tratado prontamente para que deixasse aquele jumentinho ali à sua espera, para que ele fizesse a sua entrada triunfal em Jerusalém. Né? Aí, do versículo 4 a 6, mostra que eles questionaram dos discípulos algumas coisas, mas quando eles disseram, o Senhor mandou que nós buscássemos, eles compreenderam a autoridade que havia naquele nome. Eles já entendiam que Jesus tinha autoridade de Senhor. Então, por isso, ninguém questionou e eles levaram, então, o jumentinho. Então, vamos lá.
Então, Jesus chega e entra triunfalmente em Jerusalém. É importante lembrar que, a partir desse fato, se cumpriu a profecia de Zacarias 9:9, que previa o Messias, rei, justo e salvador. Ele deveria vir montado num animal de carga. Olha que coisa interessante, irmãos. Então, nada do que acontece na Bíblia acontece por acaso. Qualquer frase que você encontrar na palavra de Deus, que você ficar em dúvida, saiba que ali tem uma verdade espiritual oculta, que muitas vezes a gente não sabe prontamente porque ainda não estudou e não pesquisou sobre isso. Mas tudo que nós vemos, cada atitude de Jesus, cada palavra de Jesus, cada situação tem um significado. Então, quando Jesus manda buscar esse jumentinho, ele estava ali cumprindo uma profecia de Zacarias 9:9. Olha só o que diz o texto de Zacarias 9:9. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Olha, irmãos, que coisa interessante. Que maravilha, né? Ver o Senhor Jesus cumprindo-se, então, ali as profecias do Antigo Testamento. Porque quando a gente olha para o Novo Testamento, é importante lembrar que o Novo Testamento, ele complementa o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a profecia. O Novo Testamento é o cumprimento dessa profecia, né? Então, vale lembrar que Marcos, ele está escrevendo aos romanos. E os romanos estavam acostumados a quê? A entradas suntuosas, a aclamações públicas bem elaboradas. O que acontecia? Quando chegava uma autoridade numa cidade romana, o que acontecia, irmãos? Acontecia isso aqui, ó. Olha só, tem essa imagem aqui do lado. O indivíduo ia numa carruagem e as pessoas abriam, e era aquela pompa com músicos, com soldados, né? As pessoas colocando ali galhos de árvores, as pessoas ali levantando estandartes, porque aquela autoridade estava entrando. Então, era algo muito suntuoso. Mas olha só, quando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se prontifica aí, né, como o Cordeiro de Deus que estava ali indo em direção ao matadouro. Era isso que Jesus estava fazendo. Ele vai com humildade. Ao invés de montado ali numa carruagem para ser aplaudido, ele foi com humildade. Então, aqui a gente encontra um contraste muito claro entre um general romano, quando ele entra numa cidade cheia de pompa, enquanto aquele que é o servo sofredor, oferecido pelo Pai, entra com humildade, né? Cumprindo-se a profecia, num jumentinho, com toda humildade, com todo amor, algo que já estava preparado por Deus. O fato daquele jumentinho já estar ali pronto, irmãos, demonstra que Deus faz todas as coisas de maneira muito organizada. Nada que acontece na nossa vida acontece fora de hora. Importante a gente lembrar disso. Quando Deus criou o mundo, ele não criou primeiro o ser humano, colocou aqui no meio da água, né? Não, ele foi lá e fez separação entre a água e a terra seca. Criou os luminares, haja luz, criou os seres viventes, foi preparando tudo de maneira muito organizada. Nosso Deus é organizado, né? E ele faz tudo de maneira muito clara, muito objetiva, muito sistemática. E a gente percebe isso nesses detalhes, né? Cumprindo-se a sua palavra. Mais uma vez, eu reforço com vocês, o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Não existe um mundo desgovernado sem que haja um Deus por trás de todas as coisas. Ele permite que muita coisa aconteça em função do pecado, mas ele sabe, já deu a cura para o pecado. Então é importante a gente observar esses detalhes, né? Aqui nós vemos aqui a entrada de um general romano, né? E ao mesmo tempo vemos a humildade do Senhor Jesus. Mas vamos lá para o versículo de número 7, onde os discípulos colocaram seus mantos sobre aquele animal de carga, né? O que a gente percebe com isso? A Bíblia ressalta, colocar os mantos ali no jumentinho, preparar ali o jumentinho, demonstra, irmãos, o cuidado dos seus discípulos, a humildade, a obediência e o carinho que eles tinham para com Jesus. Não tinha nenhuma sela para colocar naquele jumentinho, nenhuma sela eles não tinham. A gente sabe como é complicado, não sei quem já montou em animal, eu, desde a infância, sempre fiz muito isso. Montar no animal em pelo, o que acontece? Você tem que estar com a calça de couro, uma calça de jeans, alguma coisa para te proteger, porque o suor do animal te deixa todo assado, te queima, te assa, te deixa todo machucado. O Gabriel está acenando. Já montou em cavalo, Manuel? Gabriel? Já e a pelo também. Segurando só no... Não, mesmo na sela,
Você fica suado e depois eu já tomei banho de salmoura depois de ficar 1 hora, 2 horas andando a cavalo. Fica tudo assado. Machuca, né? Machuca Machuca. muito, Isso eu já assa. tinha meus 10, 11 anos de idade, 12 anos. É, Mas é mas era... exatamente isso. Então a gente percebe, irmãos, o cuidado. Colocaram lá as vestes, e a Bíblia vai colocando os mínimos detalhes. Olha só como a palavra de Deus é clara e transparente. Ela se ocupa, né, dos mínimos detalhes para que a gente perceba que nada do que aconteceu por acaso. Tudo foi programado por Deus. Né? Então, o que acontece no versículo 8? Jesus é recepcionado pela multidão. As pessoas aguardavam a chegada de Jesus com grande expectativa, né? Porque eles sabiam que aquele que estava chegando, eles entendiam que seria aquele que os libertaria do poder o povo de Israel do domínio romano. Então eles viam Jesus como uma autoridade que vinha em nome de Davi, do rei Davi, né? Aquele que suscitaria o trono e que tiraria o povo do domínio romano. Então o povo recebeu com todo aquele alvoroço, com toda aquela alegria, com uma visão política, com uma visão social, com uma visão de guerra. Falou, olha, finalmente seremos libertos de Roma, não vamos mais ter que pagar impostos a Roma, não estaremos mais submissos ao governo romano, porque está se levantando aqui o Messias, o nosso Salvador político. Né? E a figura de Cristo representava sua esperança e, pelo correr de sua fama, sua recepção foi calorosa, provocando ciúmes e inveja em seus inimigos. Né? Ao mesmo tempo que o povo estava ali glorificando ao Senhor Jesus, existiam aqueles que estavam ali questionando, com inveja. Nós vamos chegar lá logo adiante, que são os religiosos. Né? E uma coisa que aconteceu, a gente vê lá em João 11, que suscitou muita inveja e perseguição em relação a Jesus por parte dos religiosos, foi a ressurreição de Lázaro. Lembra-se que Lázaro estava morto, no terceiro dia, no quarto dia, Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Lázaro, sai daí. Aquilo ali, irmãos, aquilo ali foi no momento crucial do ministério de Jesus. Porque a fama dele, por ter ressuscitado a Lázaro depois de 4 dias de morto, corria. Então, quando falou que Jesus estava chegando, todo mundo correu adiante, né? Sabendo, naquela expectativa de que um grande mestre estava chegando, o Salvador estava vindo, um homem com poder, um homem com autoridade, mas, ao mesmo tempo, isso gerou no coração dos seus inimigos grande inveja e já tramas, inclusive, para matá-lo. Então, quando a gente olha assim para o Evangelho de Marcos, é importante a gente observar alguns detalhes. Nesse momento aqui, Jesus ele já não tinha mais aquela reserva que nós falamos que ele tinha no comecinho do Evangelho de Marcos. Jesus realizava um milagre e falou, olha, não diga que eu realizei esse milagre, fique em silêncio. Jesus pregava para os seus discípulos e dizia assim, olha, não anunciem que eu sou o Cristo. Ele pedia silêncio. Só que a partir da ressurreição de Lázaro, daí para frente, do capítulo 11, a gente vê que Jesus não pedia mais silêncio. Ele já estava se colocando sem reservas. Ele já estava se apresentando, colocando as cartas na mesa, usando a linguagem popular, apresentando de fato qual era o seu propósito. Então, Marcos ele é o evangelho que mais destacou esse segredo messiânico. Mas Jesus deixou que a multidão, naquele momento que ele entrava em Jerusalém, o reconhecesse, o reverenciasse e o aclamasse, né, como cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Naquele momento, Jesus não estava mais se escondendo. Jesus não estava mais pedindo silêncio. Não, ele falou, olha, eu estou aqui diante de vocês, agora pronto, agora é público. Tudo que eu tenho para fazer, agora é público. Né? Por isso, a partir daí, durou apenas uma semana. Pouco tempo depois, eles deram um jeito de acabar com a vida de Jesus. Então, Jesus tinha esse cuidado, inclusive, para preservar a sua vida e seu ministério. Porque no momento que ele se autodeclarou como Messias, como Salvador, eles deram um jeito de matá-lo. Então, a gente percebe também a sabedoria que o Senhor Jesus tem para tomar atitude na hora certa. E a gente precisa aprender isso, irmãos. Muitas vezes a gente toma atitudes precipitadas. A gente fala antes da hora. Né? E não podemos. A gente precisa saber a hora certa de tomar as providências. Bom, então vamos lá. Jesus geralmente solicitava o silêncio e retirava-se para evitar o reconhecimento público. E conforme nós falamos, né, ele mudou agora essa estratégia. Já não era mais a estratégia que Jesus tomava. No verso 2, lemos que Jesus foi direto ao templo. Lembra que eu falei que ele foi no templo, observou, não falou nada e voltou para Betânia? Né? Só que agora a coisa já começa a mudar.
No verso 2, nós lemos que ele foi direto ao templo, assim que entrou em Jerusalém. Certamente foi visitar cada uma das dependências, observando o sentido, o pulsar daquele local. Afinal, aquela era a sua casa. A sua enérgica ação para o que estava desvirtuando os objetivos daquela casa de oração seria realizado no próximo dia. Jesus foi no primeiro dia, observou tudo que acontecia no templo, viu que estava certo, viu que estava errado, né? Não falou nada, voltou com os 12 discípulos para Betânia. Né? Mas no outro dia, Jesus ia tomar algumas atitudes enérgicas, e é sobre isso que nós vamos falar agora. Só que antes disso, né, nos versículos de 12 a 14, tem aqui um episódio interessante. Antes de Jesus ir lá no templo e limpar o templo, acontece um episódio interessante que fica aqui em Marcos 11, de 12 a 14. Diz assim, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. O que aconteceu com aquela figueira? Quem se lembra? Quem pode falar para a gente desse episódio? Jesus chegou na figueira, não era ainda tempo de frutos, né? E amaldiçoou a figueira. O que aconteceu depois? A figueira secou. Muito bem, Isabel. E por que a figueira secou? Explica para a gente o que você entende aí dessa situação, Isabel. Porque Jesus considerou que ela era uma árvore inútil, né? Se não podia dar alimento, ele procurando um alimento naquele momento, embora ele soubesse que não era a época, né? Mas ele quis exemplificar que ele tinha todo o poder. Aquele que não frutifica, ele pode eliminar. Ele Exatamente. pode fazer secar. Entendo assim. Muito bom, muito boa sua aplicação. Alguém chega a alguma coisa a mais ou concorda com a fala da Isabel? Que queira compartilhar? Pode falar, irmão. Nós estamos aqui no EBD. É para a gente aprender junto, para a gente compartilhar. Isso é muito importante. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Eu não estou vendo todo mundo. Ah, tá. Oi, pastor Hermes, pode falar, querido. Fica à vontade. Assim, essa questão da figueira é muito interessante, porque... Pastor, a gente não está te ouvindo bem, está bem distante o teu áudio. Vê se você consegue aproximar um pouquinho. Tá. Deixa eu ligar aqui um tema. Tá ouvindo agora? Agora sim, perfeito. Tá, ok. Assim, essa questão da figueira é bem interessante, porque a pessoa acaba chegando à conclusão que ou a gente frutifica ou não tem sentido a vida, né? Porque todo o plantio, o cuidado, o germinar, o crescer, o enfrentar as intempéries da vida, do tempo, o vento, a chuva, a água, se tiver, aí a árvore vai crescendo e ela chega o fim dela, o objetivo dela é frutificar. Se ela passa por tudo isso e não frutifica, então não tem sentido a existência. Por isso que Jesus fala, então, nunca mais ninguém coma, e ela secou. Então, a gente pode tirar também essa lição, né, que a vida cristã, sem frutificar, não tem sentido. Né? A gente tem que realmente trabalhar, desenvolver, estudar, enfrentar as dificuldades, passar pelo que tiver que passar, mas chegar no fruto, chegar no momento em que a gente pode chegar diante de Deus e apresentar todas as vidas que se achegaram a Ele por nosso ministério pessoal. Eu acho interessante trazer essa responsabilidade, porque certa feita houve uma campanha na igreja que a gente fazia parte, na época era Batizar Liberdade, a campanha do Mais Um. A gente tinha um ano para conseguir mais uma pessoa para Cristo, né? E a igreja acabaria dobrando de número se todo mundo conseguisse fazer isso, né? Não pelo número, mas pela questão do privilégio de levar alguém para Cristo. E eu lembro que eu batalhei nesse sentido na época e não foi fácil. Não foi fácil e, assim, a gente imagina que
Seria maravilhoso se a gente conseguisse ganhar pelo menos uma pessoa para Cristo por ano. Já seria maravilhoso. Mas eu levei 3 anos na época para conseguir levar uma pessoa para Cristo, continuando o propósito. Mesmo que a igreja tinha terminado em 1 ano, eu continuei naquele propósito e eu só consegui levar uma pessoa depois de 3 anos. Então, é desafiador. Mas é importante a gente ter esse compromisso pessoal, né? Não quero, com o compromisso da igreja, dizer que o meu compromisso é o da igreja. Não, o meu compromisso pessoal. Né? Então, é interessante. E, então, realmente, a gente deve trabalhar para frutificar. Muito bem, muito bem. Irmãos, é exatamente isso. Né? É exatamente isso. Agora, uma coisa interessante, eu até tive cuidado de colocar ali uns figos bem suculentos. Não sei quem que gosta de figo aí. Figo me remete à infância. Me lembra a casa da minha avó na fazenda. A gente chegava na casa da minha avó e ela preparava aqueles... Tinha um pé de figo lá que acho que era mais velho do que os netos dela. E era cada figo enorme, suculento. Eles faziam uma compota de figo. A gente comia figo lá de todo jeito que vocês pensarem, até com feijão. Era uma maravilha. Então traz assim uma boa recordação da infância, né? Olha que figo suculento aquele. Irmãos, mais interessante em relação a essa maldição foi aquilo que a Isabel também colocou, que não era tempo de figos. Não era tempo de figos. O que a gente pode aprender com isso? Eu trouxe aqui algumas aplicações para a gente estar compartilhando, para a gente compreender melhor essa história da figueira. E eu estou tendo cuidado também de não correr muito. Se der tempo, a gente termina o capítulo hoje, se não der, a gente termina semana que vem. Né? Mas vamos apreciar aí com calma todo o conteúdo que a gente tem para desenvolver. Interessante um fato histórico, agronômico, inclusive, que diz o seguinte, que naquela região as figueiras já produziam antes de aparecerem as folhas. Olha que coisa interessante. É uma espécie de figo diferente, porque aquela figueira ela produzia no caule, na própria madeira, como o cacau, que dá na madeira, né? O figo ele dava, era um figo diferente. Então, esse figo que a gente tem aqui no Brasil era figueiras diferentes, uma outra espécie de figueira. Mas interessante que, mesmo sem folhas, já existiam os frutos que eles chamam de frutos temporãos. E quando aqueles frutos estavam naquela árvore, naquela figueira, era um arauto de boa colheita, ou seja, já se proclamava que a colheita seria uma colheita produtiva. Né? Ou seja, entra aquela questão de que a gente tem que pregar o evangelho, a gente tem que produzir para o Senhor a tempo e a fora de tempo. Então, o Senhor ele pode requerer o nosso fruto a qualquer momento. E talvez o nosso fruto não seja exatamente, né, o fruto de conversão, de evangelismo, mas pode ser um fruto de avivamento, um fruto de libertação, um fruto de mudança de vida, um fruto de santidade. A gente produz fruto de todas as formas, estando envolvidos na obra do Senhor, participando, fazendo a nossa parte, ganhando vidas para o Senhor Jesus, testemunhando do Evangelho, são muitos frutos. Mas trazendo para o contexto de Jesus, e o motivo pelo qual Jesus amaldiçoou aquela fogueira naquele momento, nós percebemos o seguinte, que quando Jesus ele vai a Israel, lembrando que a figueira é um dos símbolos de Israel, né? Existiam folhas, o que indicava confissão, fé, né? Uma vida religiosa séria, mas na realidade não havia fruto para Deus. Então, pessoas que viviam de uma certa aparência, uma aparência de religião, tinha muitas folhas, mas não tinha fruto. As pessoas viviam de uma aparência de religiosidade, mas na realidade não tinham vida com Deus. Então, quando Jesus ele se direciona para aquela figueira, ele enxerga ali uma promessa sem cumprimento, sem fruto, sem colheita. Tudo por causa da incredulidade. O povo recebeu Jesus de que forma? Com ramos, clamando hosana nas alturas e tal, mas enxergando em Jesus um libertador político. Eles não entenderam que Jesus era o libertador de todos os povos, era o libertador espiritual da vida eterna. Né? Então, é o seguinte, Israel estava ali cheio de folhas, aguardando a chegada do Messias, mas não compreenderam a essência, porque tiveram incredulidade. É tanto que crucificaram o Messias, alguns dias depois da sua entrada. Ele chegou no domingo, foi crucificado na sexta-feira. A partir de quando ele se autoproclamou o Messias e as pessoas começaram e confrontou ali diretamente os religiosos sem se esconder. E ali a gente encontra, irmãos, nessa atitude de Jesus em amaldiçoar aquela figueira, um prefiguramento, uma prefigura do julgamento que recairia sobre Israel
por causa da rejeição da nação contra o Messias. Então, quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, falou, olha, vocês vão pagar um preço muito alto, a nação vai pagar um preço alto pelo fato de terem rejeitado o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado de toda a nação de Israel e de todo o mundo. Isso aconteceu, conforme a história nos conta, no ano 70 depois de Cristo, quando Tito invadiu a Israel, destruiu o templo, destruiu a cidade de Jerusalém, matou muitas pessoas, e ali aconteceu o que a história chama de diáspora, que foi quando o povo se espalhou, fugindo por todas as nações, por todo o mundo. E nós sabemos que essa diáspora de Israel, que aconteceu no ano 70, só retornou agora, no século 20, quando o povo de Israel, quando a nação de Israel voltou a ser declarada uma nação novamente. Então, o povo retornou mais de 2.000 anos depois, ou quase 2.000 anos depois, né, daquela diáspora. Então, a gente vê o seguinte, que essa atitude de Jesus é uma prefiguração da sua justiça. Então, é importante a gente compreender que Jesus, ele foi como Messias, ele veio como Messias, ele veio como Salvador, mas não podemos também nos esquecer de que ele também é juiz. Ele delegou sobre aquela figueira uma autoridade, né, que se cumpriu sobre a nação pouco tempo depois. Então, vamos lá. Vou pedir que alguém lê esse slide aqui para a gente. Quem consegue ler esse slide aí para a gente, para nos ajudar? Vamos lá. Posso ler, se quiser. Vamos lá. Havia em Israel muita religiosidade, ritualismo, liturgia, tradição, e representavam as folhas. Não havia vida espiritual, comunhão verdadeira com Deus. Na igreja de hoje também há muitas folhas e pouco fruto. Apocalipse 3, 14 e 22 fala da igreja de Laodiceia, que não era muito quente nem fria, mas morna. Jesus está lá. É só isso? Jesus não está. Não está lá. Isso. Está mais lá. Isso. Estava pequeno. Irmãos, é o seguinte, trazendo aqui para a questão de Israel, a gente sabe que o povo judeu era um povo extremamente religioso, um povo extremamente ritualista. A liturgia de culto desse povo é liturgia pesada, muito séria. Eles levam muito a sério, ainda hoje, os ortodoxos, a questão da sua liturgia de culto, a questão das suas tradições. O que Jesus está apontando para a figueira, amaldiçoando essa figueira, dizendo que ele não veio para isso. O que ele quer do seu povo, desde o povo relacionado, o povo da promessa, que é o povo de Israel, os sacerdotes que Deus levantou por toda a humanidade, assim como para a igreja, é que nós tenhamos uma vida espiritual, uma vida de comunhão verdadeira com Deus. A gente não vai abrir mão das tradições? Não, tem tradição que é boa. Mas o tradicionalismo, conforme aquele povo vivia ali no Antigo Testamento, é algo pejorativo, é algo ruim. A liturgia é importante? Porque a liturgia traz uma organização para o culto. Mas o culto em si não é a liturgia. O culto em si é um momento de adoração a Deus, genuína, verdadeira, espiritual, comunhão perfeita e verdadeira com Deus. E aí, quando a gente olha para a igreja hoje, a gente vê que muita coisa tem mudado. A liturgia de culto está mudando, né? Os ritualismos estão diminuindo, mas ainda assim, irmãos, ainda há muita coisa disso aí. Tem pessoas que não abrem mão, certo? De um certo tradicionalismo em relação ao culto. Não, o culto tem que ser assim, o culto tem que ser assado, se não tiver o hino do HCC, então não foi culto, se não tiver, se a ceia não for no primeiro domingo, está errado, tem que ser no primeiro domingo. Tem certas coisas que a gente precisa compreender que não são base de fé. Então, tem certas coisas que dá para a gente mudar, dá para a gente adequar a realidade de cada igreja. O que a gente não pode é abrir mão dos valores espirituais, de uma vida espiritual com Deus. E aí, o estudo traz aqui um exemplo da igreja de Laodiceia, Apocalipse 13, ou melhor, capítulo 3. O que diz lá Apocalipse capítulo 3? Vamos dar uma olhadinha rápida? Apocalipse capítulo 3, versos de 14 em diante. Eu vou ler só um pedacinho aqui para vocês. 3, a partir do 12. Carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, princípio e criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente.
Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso, arrepende-te. Irmãos, o que a gente tem visto, infelizmente, infelizmente, na vida da igreja é isso. Em várias igrejas. Quando eu falo igreja, não estou falando especificamente da nossa igreja, mas da igreja como um todo. Pessoas se deixando levar pelo ritualismo, pela religiosidade, pelas práticas religiosas, assim como aquele povo fazia naquele tempo. Entretanto, essas pessoas estão como a igreja de Laodiceia, mornas, não estão quentes e nem frias. Não buscam a Deus com a intensidade que deveriam, né, se dedicando ao Senhor, se dedicando a buscar a Deus de coração, mas, ao mesmo tempo, também não estão afastadas no mundo, entregues no pecado, estão em cima do muro, estão mornas. E o texto de Apocalipse nos diz que o Senhor diz que está a ponto de vomitar-lhes da sua boca, né? O fato é que Jesus não está mais naquela igreja. A igreja fria ou a igreja morna não tem mais a presença do Senhor Jesus, né? A igreja que é como aquela figueira, ou a igreja que está morta, que não produz frutos, conforme bem falou o pastor Emerson, né? Mas vamos lá, vamos para frente, que a gente tem bastante conteúdo ainda para ver. Olha só o que Isaías 29, 13, 14 diz. Quem pode ler esse slide para a gente? Muito interessante esse texto de Isaías. Posso ler? O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obras maravilhosas no meio desse povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Profundo, né? Isabel quer falar, Isabel? Não? Ah, você levantou a mão, achei que você queria falar. Amém. Obrigado, Gabriel, pela leitura. Irmãos, o que tinha acabado de acontecer com o Senhor Jesus aí no domingo? Ele chegou em Jerusalém e foi recebido com pompas, com glória, com honra, as pessoas clamando Hosana, aquele que é descendente de Davi, que vem em nome do Senhor. O Senhor Jesus está dizendo, a palavra do Senhor, aqui, através do profeta, lá no Antigo Testamento, já no Antigo Testamento, está afirmando que aquele povo estava ali proclamando, anunciando, só e simplesmente com boca, com seus lábios, mas o coração distante. E aí nós precisamos olhar para nós e perguntar como é que está o nosso coração diante de Deus? Será que a gente tem desenvolvido uma vida cristã de intimidade, de santidade, de essência? Ou será que a nossa vida cristã tem sido uma vida simplesmente vazia, só de palavras, né? Louvamos ao Senhor com a nossa boca, mas nosso coração está distante muitas vezes. Mas o Senhor Jesus, ele diz que ele não abre mão da sua obra. Continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo. Não é pelo fato de o povo ser ingrato, não é pelo fato do povo ser um povo que não tem compromisso que o Senhor vai deixar de ter compromisso com esse povo. Temos aqui a imagem de um homem carregando uma cruz. A obra que o Senhor Jesus veio para realizar, ele realizou. Independente se as pessoas estavam ali louvando e bendizendo o seu nome ou não. Independente se aquele louvor era um louvor que fluía de corações verdadeiros ou era só e simplesmente da boca para fora. A obra que o Senhor tem para realizar nas nossas vidas, ele vai cumprir. Mas aqui agora a gente chega numa outra situação interessante. Propaganda enganosa. Folhas bonitas que, na realidade, não têm frutos e só aparência. Ao invés de fé, se encontrava falsidade, hipocrisia e vida vazia. A figueira sem frutos e o templo sem culto verdadeiro. As folhas do templo eram a beleza arquitetônica, mas ao invés de frutos, o que havia lá? Roubo, exploração, descaso, falsidade,
trama de assassinato e cegueira espiritual. Irmãos, o que o Senhor Jesus estava trazendo, uma mensagem muito clara ali aos seus discípulos, é que assim como aquela figueira só produzia frutos, a religião daquele povo, naquele momento, era uma religião que oferecia uma propaganda enganosa. Uma religião que só tinha folha, não tinha fruto, não tinha vida com Deus, não tinha vida com o próximo, não tinha cuidado. Ao invés de encontrar fé, o que ele encontrou? Falsidade, hipocrisia, vida vazia. Né? Ao invés de achar frutos, ele só achou aparência. Eu gostei dessa fala que diz assim, a figueira sem frutos e o templo sem culto. O que acontecia naquele templo? O mestre estava do lado de fora, sendo aplaudido. O que estava acontecendo dentro do templo? Eles não tiveram a sensibilidade de perceber que aquele que eles esperavam já havia chegado, irmãos. Estavam ali com o coração endurecido, estavam ali sem perceber o sinal dos tempos. Estavam ali clamando a Deus para que ele enviasse o Messias, mas o Messias já estava lá, e eles não perceberam porque estavam dormentes pela sua religiosidade. Você sabe o que Jesus encontrou lá naquele templo? Folhas. Um templo arquitetônico. Esse era o terceiro templo, a reconstrução do templo de Herodes. Maravilhoso, um templo bonito. Ampliaram o templo, deixaram um negócio magnífico. Entretanto, as folhas representavam a beleza arquitetônica, porque não existia um culto verdadeiro e genuíno lá. Ao invés de encontrar frutos, o que Jesus achou ali? Roubo, e nós vamos falar sobre isso agora. Roubo, exploração, descaso, falsidade e pessoas tramando contra a sua própria vida. Olha só, um lugar onde deveria haver adoração verdadeira ao Deus genuíno. Havia ali um covil de salteadores. Vamos agora para o próximo slide. Mas antes da gente entrar nesse ponto, eu quero agora abrir para os irmãos. Coloquei aqui um slide, porque não adianta a gente ficar passando muito texto e tal, e daí a gente não trazer aplicação para nós mesmos. E eu trago aqui uma imagem de uma pessoa diante do espelho. Né? E aí eu pergunto para os irmãos, como é que nós temos vivido, irmãos? Será que nós temos vivido com muitas folhas, com muita aparência, ou com frutos de avivamento? Como é que tem sido a nossa vida? Qual é o diagnóstico que vocês dão para a vida cristã em nossos dias? Será que a gente tem produzido frutos realmente que possam proporcionar para nós uma vida de intimidade com Deus? Ou será que o que a gente tem encontrado no nosso meio de divisão, facção, inveja, fofoca? Será que o que a gente tem encontrado entre nós é o que? Desejo ao poder, amor ao dinheiro? Afinal de contas, qual é a visão que vocês fazem, qual é o raio-x que vocês têm em relação à igreja, de forma geral, nos dias de hoje? Quem quiser falar, pode compartilhar, pode dar sua opinião. Pode falar, Gabriel. Eu acho que está lembrando os dias de hoje. A nossa igreja, realmente, a gente está concentrado, é o que você falou. Tem igreja que só está abrindo uma vez por semana e olhe lá. A nossa não, graças a Deus, a gente consegue se comunicar praticamente todos os dias da semana, é só querer se comunicar, a gente se comunica. E realmente existe esse esfriamento. Ninguém está acreditando num Jesus que o mundo pode acabar, ninguém está pensando nisso. Está pensando o quê? Em política, em porcaria, é isso, aquele. É só isso que se pensa. É a ganância, é isso. Eu acredito que isso é uma volta do que já aconteceu. E o povo não está acreditando em nada. Tem muita gente cega só fazendo o que você falou, é só vivendo de aparência. Então, casamento na igreja católica, querem que não sei o que lá, é festa, tal. Mas ninguém se preocupa de salvar a sua alma. Eu acho que, de modo geral, estamos vivendo esses tempos hoje. Minha ideia. Muito bem, Gabriel. Muito bem colocado. Alguém mais quer acrescentar, quer contribuir? Irmãos, aquilo que eu falei para vocês, a aula fica muito mais dinâmica quando não só o professor fala, quando você também compartilha, quando você você participa e dá a sua contribuição, porque a gente cresce, né? A gente aprende junto. Oi, pastor Emerson, pode falar, querido. Eu também, assim, vejo como o irmão Gabriel, assim, que isso é um espelho do que acontece hoje, até porque em muitos casos, muitas igrejas, que a gente pode colocar entre aspas, nome igreja, o evangelho é mercantilizado, né? O evangelho é tratado como
prometendo prosperidade para quem participa e quem oferta, ou quem só recebe oração, quem paga um bom valor, dependendo da doença, se for AIDS ou uma coisa mais complicada, aí tem que pagar, dar uma oferta bem grande, não pode ser uma coisa simples. Enfim, mercantilizando o evangelho, criando amuletos, lencinho daquilo, disso, água ungida, água do Rio Jordão, enfim, é uma série de coisas que fazem com o evangelho e não sendo ele mais um evangelho autêntico. Então, mercantilizando ele, né? Fazendo o que importa é a parte financeira, a arrecadação financeira, e não a vida cristã. Amém, amém. Muito bem colocado, pastor. Alguém mais quer falar qual a visão que faz, né, dessa ligação, né, dessa religiosidade, dessa vida de aparência? Como é que a gente enxerga hoje? O que a gente pode fazer para melhorar? Pode falar, queridos. Não existe resposta errada, não. Existe ponto de vista, a gente está aqui para ouvir a todos. Acho que o Valdeci quer falar, não quer? Irmãos, eu não estou vendo todos, mas quem quiser falar, só abrir seu microfone, porque às vezes eu não estou vendo todos aqui pelo computador, tá? Mas quem quiser falar, fica à vontade. É só abrir o microfone e fazer uso da palavra. Bom, se ninguém quer contribuir com mais essa fala, vamos partir para o próximo, então, porque tem bastante coisa para a gente ver. Acho que não vai ser possível terminar o estudo hoje, tá? Mas vamos para frente. Aqui nós encontramos uma situação interessante. Lembra que quando Jesus ele chegou lá em Jerusalém, no domingo, e foi recebido lá, né, com a hosana nas alturas, e foi recebido com toda aquela pompa, ele se dirigiu ao templo, observou tudo o que acontecia e não falou nada. Voltou em silêncio. Né? E aqui nós encontramos aqui uma situação interessante. Quando Jesus ele retorna depois, ele percebe que o pátio dos gentios estava todo tomado pelos mercadores. Coloquei aqui uma foto do templo e está aqui em vermelho escrito Pátio dos Gentios. Esse aqui, irmãos, era o único local onde as pessoas que não eram judias, as pessoas que não eram de Israel, poderiam entrar no templo. Era o único local que eles tinham permissão para entrar, ou seja, era o único local que eles poderiam ir para adorar a Deus. E quando Jesus chega naquele local, o que ele encontrou? Já não era a primeira vez. Ele encontrou, infelizmente, as pessoas ali explorando, desenvolvendo um comércio. O pastor Emerson acabou de falar sobre essa questão do comércio. Lembrando o seguinte, que no comecinho do ministério de Jesus, lá em João 11, Jesus já tinha feito a limpeza nesse mesmo local. Ele chegou lá e botou todo mundo para correr. Agora, no finalzinho do ministério dele, ele vai fazer novamente a mesma coisa. E aí, Isaías 56:7 diz assim, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O que acontecia com o povo judeu? Eles achavam que a salvação era só para eles. Um povo racista, um povo que não se preocupava com os demais. Então, eles pouco estavam se importando se os gentios tinham acesso ou não no templo. Era muito mais importante para eles ter um resultado financeiro naquele contexto, tá, do que propriamente deixar o espaço ali disponível para as pessoas que não eram da sua nacionalidade, que não eram da sua mesma raça, para cultuar ao Senhor. Ao invés disso, aproveitava aquele espaço para poder ganhar dinheiro. Né? Jesus não quer que sua obra seja transformada em casa de negócios, o que o pastor Emerson colocou muito bem. A igreja pede dízimo? Pede. A igreja pede oferta? Pede. Pede contribuição? Pede. Pede a participação dos irmãos? Sim. Porque é exatamente assim que a igreja continua, irmãos, atuando e trabalhando. A igreja não recebe dinheiro do Estado. A igreja não é ONG que recebe doação de outras pessoas. A igreja é sustentada pelos seus membros. São os membros da igreja que contribuem com seus dons, com seus talentos, com sua participação de maneira voluntária, né, com sua contribuição financeira. Não é isso que Jesus está condenando. O que Jesus está condenando é a ganância, a exploração, o mau uso daquele espaço que era destinado a minorias. E Jesus também se importa com as minorias. É tanto que ele se importou, né, com os gentios que tinham acesso, que deveriam ter acesso ao templo, mas não tinham. Aquela era a casa de oração para todos os povos, conforme nós lemos lá em Isaías.
Não é só para os judeus que a salvação veio, veio para todos os povos. Né? O nosso Deus é Deus de toda a humanidade. Mas a ganância, o preconceito contra os gentios e a religiosidade dos sacerdotes roubavam o direito dos povos de acesso ao Senhor. E, para complicar ainda mais, os religiosos tramavam, né? Ao invés de se voltar para uma vida justa, estavam tramando, né, contra a vida do Senhor Jesus. E aqui nós encontramos uma outra parte interessante, deixa eu até abrir aqui o meu texto, que estou em Apocalipse, uma parte interessante, que é a parte que fala sobre a questão da fé. Marcos capítulo 11. A purificação do templo, né? Nós acabamos de falar sobre isso, que o templo precisou ser purificado, por quê? Porque as pessoas haviam deturpado a essência e a importância daquele templo. Agora, eu quero abrir mais um espaço aqui para vocês e perguntar o seguinte, dentro dessa questão do templo ainda, né? Antes de entrar na parte da fé, que é nosso outro tópico. Você conhece algum ministério, alguma igreja, ou já participou, já se decepcionou com algum ministério que enfatiza mais os bens, que enfatiza mais as riquezas, a prosperidade, do que propriamente o relacionamento com Deus? E já teve alguma experiência nessa área? Se porventura teve, eu só peço o seguinte, não diga o nome da igreja, mas conte a sua experiência, a sua decepção, ou como você se sentiu. Se você puder fazer isso, eu acredito que vai contribuir bastante para a nossa aula. Alguém já teve alguma experiência com alguma igreja assim que você identificou que os seus líderes enfatizam mais o ter do que o ser, mais o dinheiro do que qualquer outra coisa? Pode falar, queridos. Pode abrir o microfone, podem compartilhar. Essa é a nossa aula, tá? O pessoal está tímido hoje. Eu acredito que seja porque a gente está falando pelo Zoom, porque a aula, quando é presencial, a gente percebe mais interatividade por parte dos irmãos, né? Eu sempre abro espaço, irmãos, porque eu acho que a EBD ela é um momento de discussão, de diálogo, né? Não é só o professor falando. É importante que a igreja compartilhe, porque a gente cresce mesmo com a participação dos irmãos. Por isso que eu abro espaço. Pastor, eu tive uma experiência, mas foi parecida. Na verdade, não foi nessa parte mercantil ou na parte financeira ou apelativa nessa parte, mas assim, houve um tempo que eu estava, a circunstância de vida me impedia de ficar na igreja onde eu estava. Então, eu fui procurar uma nova igreja. E nessa pesquisa, eu encontrei algumas igrejas que negociavam o evangelho, que pregavam outra coisa, não pregavam a palavra, era pregado outra coisa. Teve uma que me assustou, que a aula da EBD era Como Perder a Sua Salvação, era o título da aula. Eu falei, meu Deus, o pessoal está bifurcando da palavra de uma tal forma que coloca até uma heresia como essa como título de uma lição, como se ensinar a perder a salvação. Eu falei, isso é até contrassenso. E eu achei um absurdo, e obviamente que eu não fiquei, né? Eu vi que estavam negociando a essência do evangelho. Então, eu falei, isso é inegociável, até sem a questão da moeda, né? A gente tem que frisar, ficar com a palavra. Eu prefiro ficar com Lutero, que é só a fé, só a palavra, né? Só Jesus. Eu prefiro ficar com ele nessa posição. Então, o que estava sendo negociado era o que se pregava. Muito bem. Infelizmente, é uma triste realidade, irmãos. Quando a gente liga a televisão e vê muitos telepregadores, a gente fica muito entristecido. Isso não quer dizer que a igreja não tenha que não tenha que falar sobre prosperidade, que a prosperidade é bíblica. Mas o que eles têm pregado por aí não é doutrina da prosperidade, é doutrina da riqueza. Né? Então, enfatizando o relacionamento com Deus mais voltado, né, aos interesses financeiros do que uma vida de santidade, uma vida de busca. Mas diante da palavra, irmãos, a gente tem que sempre usar aquele espelho. Como é que nós estamos indo a Jesus? Como é que nós temos nos relacionado com Deus? Ah, sim, eu vou a Jesus porque eu quero que Ele me abençoe. Eu vou a Jesus porque eu quero receber isso. Lógico, é desejo do coração de Deus nos abençoar. Mas o tipo de relacionamento que o Senhor espera de nós é um relacionamento não baseado simplesmente nas suas benesses, não simplesmente baseado nas suas bênçãos,
mas um relacionamento de vida, de salvação, de perdão, de confrontação, de nós para com nós mesmos, da palavra para conosco, né, de salvação, de nova vida em Cristo. Um evangelho que vier diferente disso não é evangelho. Não é evangelho. Precisamos estar atentos. Agora, outro ponto que a gente também precisa avaliar é a questão da religiosidade. Será que a gente tem sido religioso? Será que nós, como igreja batista, no Alto da Lapa, nós somos pessoas religiosas? É um questionamento que precisa ser feito, precisa ser avaliado por cada um de nós. Né? O que é religiosidade? Né? A religião é boa. O significado da palavra religião é religare, é a religação do homem a um relacionamento com Deus. Mas a religiosidade, né, é algo que tem um peso pejorativo. Aquela pessoa que fala assim, hoje eu não fui na igreja, estou em pecado. Eu tenho que ir na igreja todo domingo, não posso perder um culto. Se eu perder um culto, eu estou em pecado. Infelizmente, tem pessoas que pensam assim ainda. E não é verdade, não é verdade. Porque o nosso culto ele é prestado diariamente ao Senhor. É lógico que nós enfatizamos a importância de caminhar como igreja, de estar na igreja, participando das atividades, mas precisamos buscar a direção e a sabedoria de Deus para poder lidar com todas as coisas, né? Buscando sempre essa nova vida. Mas vamos para adiante, para a gente tentar finalizar pelo menos boa parte do capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Eu vou tomar mais alguns minutinhos de vocês aqui ainda, para nós tentarmos finalizar. O próximo passo que nós damos aqui, a partir do versículo número 20 do Evangelho de Marcos, fala sobre o poder da fé. Eu coloquei aqui, procurei uma foto de uma semente de mostarda. Olha o tamanhozinho da semente de mostarda, né? O Senhor Jesus ele faz uma menção que se nós tivermos uma fé semelhante a uma semente de mostarda, né, nós diremos a este monte, saia daqui e vá para lá. Porque os discípulos ficaram admirados com a palavra do Senhor Jesus quando amaldiçoou aquela figueira e a figueira secou. Ficaram impressionados com aquilo. Jesus falou para eles, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem dizer, este monte sai daqui, vai para lá. Mas que história é essa de monte de mostarda? Ou melhor, de monte? Né? Será que é possível transportar os montes? Será que a gente, tendo fé, a gente vai falar, olha, Serra da Cantareira, sai daqui e vai lá para a Zona Sul? Será que era isso que Jesus queria dizer? Logicamente não, né, irmãos? Porque não faz sentido, lógico, você transportar um monte de um lugar para outro. Deus é criador e fez todas as coisas como devem ser feitas. Jesus ele se utiliza de uma figura de linguagem, né? E essa figura de linguagem ele utilizada é o monte para expressar o poder da fé. Eles ficaram impressionados porque a figueira secou. Jesus falou, olha, a fé é poderosa. Se você tiver fé, você pode conseguir fazer grandes coisas. O monte pode representar qualquer dificuldade que esteja diante de nós. Ou seja, o monte pode representar uma enfermidade, pode representar o desemprego, pode representar o Covid-19, pode representar uma dificuldade no teu casamento, pode representar uma série de coisas que estão afligindo a tua vida e o teu coração. O que é um monte na tua vida? Qual é o monte que você precisa superar e precisa vencer? Eu não sei, o Senhor sabe. Né? Mas o que a gente precisa frisar, enfatizar, é que a oração sem fé são palavras vazias. Mas se a nossa oração ela tiver fé, ela é como uma ferramenta poderosa e agradável a Deus. Então, ore com fé, tenha fé, creia que é desejo do coração de Deus realizar o milagre, transportar um monte de problemas que está afligindo a tua vida, a tua família, o teu coração, e transportar para o mar. O mar representa o abismo, representa que Deus vai vencer essa dificuldade e essa aflição que você tem enfrentado. Então, quando você olha aqui para o versículo 22, nós aprendemos que devemos ter fé em Deus. Isso é importante. Como deve se caracterizar a nossa fé? A fé em nós mesmos? Não, a fé tem que ser em Deus. Aquilo que você pode fazer, Deus não precisa, Deus já te deu a habilidade para fazer. Faça aquilo que está nas tuas mãos para fazer, faça. Faça com excelência, faça da melhor maneira possível. Mas ter fé em Deus. Outra coisa, não tenha fé na oração. Não é a oração que é poderosa. Poderoso é aquele que responde à oração.
Não é a oração da irmã Isabel ou da irmã Selene que é mais poderosa do que a do Gabriel. Não, poderoso é o Deus que responde a oração da Selene, da Isabel e do Gabriel. O poder está em Deus, não na oração. Mas Deus, ele se agrada, né? E ele se utiliza do fator fé nas nossas vidas. E o versículo 23, ele enfatiza a necessidade de termos fé para pedir o impossível, irmãos. Sabe por quê? Porque o possível a gente faz. É lógico, você pode pedir também pelo possível, porque Deus está a todo tempo nos guardar e a nos abençoar. Mas creia, tenha fé arrojada, uma fé que vai além dos limites, além daquilo que está diante dos teus olhos. Mas no versículo 24, eu vou ler para vocês, diz assim: por isso vos digo, Jesus falando, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que o recebestes e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Aqui Jesus ele enfatiza a questão do perdão, a necessidade de perdoarmos uns aos outros. Lembra aquela menção que Jesus fala sobre a oferta? Quando você for entregar a tua oferta, se você tem algo contra alguém, deixa a oferta aqui no altar, vai lá, resolva aquele perrengue, aquela situação com a pessoa, depois volta e oferece ao Senhor a tua oferta. Irmãos, quando nosso coração está magoado, está entristecido, quando a gente tem ressentimentos no coração, até a nossa oração, até a nossa fé são abaladas, até a nossa presença diante de Deus são abaladas. O Senhor quer que nós tenhamos uma vida íntegra, justa, equilibrada, para podermos colocarmos diante dele com fé e experimentar aquilo que ele tem para realizar nas nossas vidas. E agora, para finalizar, são 11 horas e 8 minutos. Acho que nós vamos conseguir finalizar. Vou pedir mais alguns minutinhos. Essa aqui é a última parte, o último tópico que eu quero tratar com vocês. E eu tive cuidado de colocar aqui uma foto de duas pessoas, dois homens, que estão de um lado para o outro, um puxando a Bíblia de um lado, outro puxando a Bíblia do outro. Pessoas que estão em atrito. Pessoas que estão ali discutindo alguma coisa. Estão ali e, muito provavelmente, em relação à Bíblia. E aqui nós encontramos, a partir do versículo de número 27, uma situação interessante, onde a autoridade de Jesus é questionada pelos líderes religiosos do templo. Vamos para frente. Olha só que interessante isso aqui. Os religiosos colocaram Jesus contra a parede e perguntaram para Jesus: com que autoridade você faz todas essas coisas? Né? Nós sabemos que eles já estavam tramando matar o Senhor Jesus, porque Jesus já tinha se colocado diante do povo, entrou sendo aplaudido em Jerusalém, não pedia mais segredo de nada do que ele fazia, ele sabia que o seu dia, o dia da sua crucificação, se aproximava. Então, Jesus entrou no templo de peito aberto, conforme está aqui no versículo de número 15 a 19, ele fez a purificação do templo, colocou os vendedores que estavam ali no local onde pertenciam aos gentios para correr, para andar, né? Jesus estava ali confrontando mesmo, ele deu a cara a tapa, ele foi para os finalmente. Então, os religiosos questionaram do Senhor Jesus a autoridade com que ele fazia todas aquelas coisas. Mas Jesus, sendo revelado pelo Espírito Santo, tendo o discernimento espiritual que ele tinha, sabia que aquilo se tratava de uma armadilha. E ele sabia previamente que a resposta que ele desse teria algumas consequências. Então, se ele dissesse que aquela autoridade que ele tinha vinha de Deus, os representantes religiosos o acusariam de blasfêmia e o prenderiam. E eles tinham autoridade para isso, porque eram os representantes da igreja da época, vamos colocar assim. Eles tinham autoridade para prender Jesus, como fizeram e prenderam na sexta-feira, da quinta para sexta-feira, né? Se Jesus dissesse que a autoridade que ele tinha vinha dele mesmo, ele seria só e simplesmente considerado como um louco, um fanático, e seria desacreditado diante de todos. Olha só que situação, né? Jesus, porém, demonstrou sabedoria e os colocou contra a parede usando o exemplo de João Batista. Jesus perguntou para eles: com que autoridade João Batista batizava no deserto? Devolveu a pergunta. Se utilizou da retórica, respondeu com uma própria pergunta. Irmãos, quantas e quantas vezes na nossa vida nós somos confrontados e a gente compra a briga prontamente?
Vimos aqui a foto de duas pessoas discutindo, né? Um de um lado com opinião, outro do outro, discutindo muitas vezes assim em relação a assuntos religiosos. Jesus não deu a resposta que eles queriam e, ao mesmo tempo, os confrontou com uma pergunta. Agiu com sabedoria. E eles sabiam que, se respondesse que João Batista batizava em nome de Deus, Jesus os questionaria: por que vocês não aceitaram? Se ele dissesse João batizava, né? Deixa eu voltar aqui para o texto, que me perdi. Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Se falasse, olha, João batizava em nome dos homens, o povo iria se levantar contra eles, porque o povo reconhecia o dom de profeta, o ministério profético de João. Né? Ou seja, qual foi a resposta que aqueles homens deram para Jesus? Disseram, não sabemos, ficaram em silêncio, nós não sabemos. E Jesus respondeu para eles, eu também não vou lhes responder. Já que vocês não têm resposta para mim, eu também não tenho resposta para vocês. Jesus se negou a responder as perguntas. E aí, o que nós podemos aprender com isso? Aprendemos, irmãos, que existem discussões que não nos levam a lugar nenhum. Aqueles homens não seriam convencidos a nada. Eles estavam cegos pelo fanatismo, pela religiosidade, pela ira, pela maldade, e já estavam ali completamente dominados pelo mal. Nada do que Jesus dissesse para eles iria mudar a opinião deles. Jesus não iria conseguir mudar a opinião deles em relação a nada. Jesus tinha ressuscitado mortos, realizado milagres, trazido palavra profunda, sendo recebido por todas aquelas pessoas como sendo o Messias que vinha em nome do Senhor. Nada disso foi capaz de comover o coração religioso e fanático daqueles homens. Então, queridos, nós aprendemos com isso que não vale a pena entrar em qualquer discussão, não vale a pena entrar em qualquer embate. Precisamos buscar a sabedoria do Senhor antes de tomar determinadas decisões, antes de entrar em determinados embates. E outra coisa que nós aprendemos também em relação a essa situação é que, até para nos colocarmos diante do Senhor Jesus, para questionarmos alguma coisa diante dele, precisamos saber como fazer. Tem aqui a imagem de um réu que é colocado diante de um juiz, e de um lado o advogado, do outro lado, ali provavelmente o acusador. Tem pessoas que se colocam diante de Jesus como um juiz, questionando do Senhor Jesus. Imagina o ímpeto, a empáfia desses homens se colocando diante do Cordeiro Santo de Deus, daquele que é o leão da tribo de Judá, daquele que veio para pagar o preço pelos nossos pecados, o Criador e o sustentador da vida. Com toda aquela empáfia, questionando. Desculpe, queridos. Questionando com autoridade, como se fossem autoridades máximas. Irmãos, nós temos todo o direito de questionar as nossas dúvidas diante do Senhor. Nós somos filhos. Os filhos podem chegar para os seus pais e questioná-los de uma série de coisas, mas com respeito, com humildade, com amor, sempre nos lembrando que Jesus é Senhor e nós somos servos. Nunca como um juiz diante de um réu que está ali com autoridade para julgar. Infelizmente, irmãos, nós temos visto em nossos dias muitas pessoas se colocando diante do Senhor, julgando se as suas atitudes, se o seu propósito é justo ou não. Como se tivéssemos autoridade para julgar. Precisamos ter humildade, nos colocar diante do Senhor, reconhecendo a nossa insignificância, a nossa condição de servos. Servo, Senhor. Né? Senhor é aquele que manda, servo é escravo, aquele que obedece, aquele que se submete à vontade do Senhor. Pessoas, Deus, por que o Senhor permite esse mal na humanidade? Deus permite porque nos deu livre-arbítrio. E o mal da humanidade vem em função do pecado. Não foi Deus que planejou tudo isso, ele simplesmente permitiu. É aquilo que a teologia trata sobre vontade ativa e vontade permissiva de Deus. Em determinados momentos, nós enxergamos a mão do Senhor de maneira ativa, de acordo com a sua vontade, mas em determinados momentos, nós percebemos claramente a vontade permissiva de Deus. Porque Deus, ele não quer robôs, ele nos deu o direito de livre-arbítrio, de escolha. Né? Mas, para a honra e glória do Senhor, nós compreendemos que, como servos, devemos sim nos colocar diante do Senhor
em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, eu quero finalizar dizendo o seguinte para vocês, de maneira muito simples. Evitem discussões tolas. Evitem embates que não levam a nada. Hoje, a gente tem visto pessoas familiares se separando por causa de discussões políticas.